Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre democracia, cidadania e direitos humanos, tá bom? Mais especificamente sobre as teorias democráticas. Mas primeiramente, o que seria democracia? Qual o conceito de democracia, tá bom? Democracia, tá certo? Como o poder do povo surgiu na Grécia Antiga, tá bom? Ela é um regime político que pressupõe a existência de um governo direto ou indireto da população, certo? Mediante eleições regulares para cargos administrativos do país, do estado ou do município, tá bom? A democracia, ela perpassa diferentes esferas da vida social. Ela também pode ser dividida em democracia direta, representativa ou participativa, tá bom? E quando a gente pensa na democracia direta, a gente lembra da polis grega, tá bom? Onde justamente se existiu esse tipo de democracia, tá bem? O exercício da democracia direta, ela consiste na discussão sem intermediário, nas principais questões de interesse comum. Ou seja, as pessoas elas optam sobre o que elas querem, tá certo? Na Grécia, nas cidades e estados, as assembleias populares reuniam cidadãos na ágora, tá bem? Em praça pública, onde eles deliberavam leis, impunham sanções, tá certo? Esse modelo é difícil de ser realizado com comunidades mais numerosas, tá certo? Em cidade-estado, se a gente pensar numa cidade-estado, é diferente se a gente for pensar no país Brasil, né? A quantidade de pessoas, tá bem? E aí a gente entra no novo modelo, que é o modelo da democracia representativa, tá certo? E esse conceito, ele surge com a modernidade, a partir das revoluções burguesas na Europa, tá bom? Especialmente com os ideais de liberdade e o primado da razão. Nesse regime democrático, a separação dos poderes, respeito às leis, a livre manifestação do pensamento e também a fonte da cidadania, tá bom? Esse modelo se caracteriza pela representação política. As deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas pelas pessoas eleitas ou escolhidas por ele para, certo, exercerem essa finalidade. E também existe a democracia participativa, né? O que é a democracia participativa? É justamente porque, como a democracia representativa mostrou-se incapaz, né, de agir de acordo com o interesse da maioria dos cidadãos, a democracia participativa, ela visa essa superação desse modelo representativo, tá bom? Ela busca ampliar a participação dos cidadãos em assuntos públicos e reduzir a distância entre os representantes e os representados. Um exemplo disso é o orçamento participativo, onde a comunidade vai escolher sobre o que quer e dizer ao seu representante o que ela acha sobre determinado assunto, tá bom? Aí a gente entra nas teorias democráticas modernas, tá certo? Começando pelo Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes, principalmente na obra Leviatã, ele fala sobre o ponto de vista da natureza humana, certo? Sobre a necessidade de governos e de sociedades. Hobbes, ele defende a ideia que os homens só podem viver em paz se concordarem a submeter a um poder absoluto, tá certo? Por quê? Porque para ele, os homens tendem a viver em guerra, viver em discussões. E aí, quando ele se centra a um poder absoluto, no caso aqui ele é a favor do poder do rei, os homens, né, passariam por essa etapa, tá bom? Conseguindo viver em paz. Já o John Locke, tá bom? Ele vem falar da teoria da democracia moderna também. Ele já é influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, tá bem? A ideia do Estado liberal. Então, ele visava derrubar o absolutismo na Inglaterra e dedicou-se à filosofia política. Né? No primeiro tratado que ele fez sobre o governo civil, ele critica a tradição que dava os direitos divinos aos reis. Né? Acreditava que os reis tinham direito divino, por isso que eles tinham que ser coroados pela igreja. Né? E aí ele vem dizer que não, que isso não existe. Né? E ele vem propor que um governo civil, né? Que garanta a propriedade privada, que garanta aqueles privilégios lá, né, dos tipos de ideias do Estado moderno lá, liberal, né? E aí, é a partir daqui que começa a nascer a ideia de direito natural, que os seres humanos já nascem com direitos naturais, como direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, tá bom?
E aí surge o Jean-Jacques Rousseau, né, que ele vem tratar o pacto social, né, ele vem expor, né, suas ideias nesse texto. Né, para ele, o homem nasce bom, tá certo? E é a sociedade que corrompe, tá certo? Então, por isso, que o homem não seja corrompido pela corrupção que existe no mundo social, ele vem propor um pacto social, tá certo? Para ele, né, a soberania e o poder devem estar na mão do povo, através do corpo político e dos cidadãos. Tá certo? Segundo suas ideias, a população tem que tomar cuidado ao transformar os direitos naturais em direitos civis. Porque no momento que ele ocorre esse processo de transformar um direito que é natural em um direito civil, né? Certas questões do direito natural, ela pode ser, de certa forma, lesada, tá bom? E aí entramos também no Baron de Montesquieu, né? Que é o Charles Louis II d'Artes, tá certo? Ele vem falar do espírito das leis, né? Um dos pontos essenciais para ele, que ele vem falar da divisibilidade desses poderes entre o poder executivo, legislativo e judiciário, né? E até hoje esse modelo que ele possibilita e que ele sugere, a gente utiliza no governo atual, tá bom? Certo? Que ele diz que as regras têm que ser estabelecidas limites entre os detentores de poder, a fim de manter a liberdade entre os indivíduos, né? E aí ele defende a esfera administrativa dos três poderes com funções independentes em si, com autonomia, né? E isso a gente ainda utiliza até hoje no nosso modelo de governo, tá certo? Já o Benjamin Constant, tá certo? Na sua obra Liberdade dos Antigos, comparado com a dos modernos, ele afirma que a modernidade e a liberdade devem ser promovida e desenvolvida, né? Que as liberdades civis e políticas têm que ter participação direta na formulação das leis. Ou seja, o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer que as pessoas têm, de certa forma, que ter uma participação direta na formulação das leis, certo? Que tem que ter a opinião, né? E aí, dentro desses sujeitos, né, uma das formas de fazer com que eles participassem ativamente da política seria garantindo a eles desenvolverem as suas liberdades civis e políticas, tá bom? Já o Alex de Tocqueville e o John Stuart Mill, eles pensam bem parecidos, tá certo? E aí, como é que eles pensam? Eles defendem a ideia que a única estrutura compatível com o Estado liberal seria uma democracia representativa. Bom, aqui a gente está falando ainda do Estado liberal, aquele Estado que surge lá com a Revolução Francesa, né? E decapita o rei Luís XVI, me desculpa, o rei Luís XVI, e toma posse desse novo modelo, né? E aí, para o Stuart Mill, a democracia é o princípio do dano. O que quer dizer isso, né? Segundo ele, por esse princípio, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem as outras, né? Aqui se discute tanto o prejuízo individual como coletivo, né? E para ele também existe aquelas pessoas que são incapazes de governar. Por quê? Porque elas não agem de acordo com o que a ética e a moral vigente manda, né? Quando a gente pensar nisso, gente, até a nossa lei atual, né, ela diz assim, né? Sua lei vai até onde você não interfira no direito do outro, né? Então, este princípio aqui do Stuart Mill ainda é muito utilizado, tá certo? Hoje, né? Aí leva em consideração o prejuízo individual e coletivo, né? Nesses casos, tá certo? No campo do direito. E aí já surgem nas teorias democráticas contemporâneas, né? Que são os autores do socialista, a Rosa Luxemburgo e o Antônio Gramsci. Né? O que é que eles vêm propor, né? Eles vêm propor que, com o aprofundamento do processo de democratização na perspectiva das doutrinas socialistas, ocorre dois modos. Como é que ocorrem esses modos de democratização dentro do socialismo, né? Para ele, primeiramente, existe a crítica à democracia representativa. Por quê? Porque a retomada de alguns temas da democracia direta, tá bom? Ou seja, segundo eles, não era para que a democracia representativa surgisse somente sem ter um campo para a democracia direta. Seria mais ou menos como aquele modelo que a gente viu anterior, que for favorecer um pouco essa democracia participativa, para que as pessoas também participem das escolhas, tá certo? E aí teria o que? Essa ampliação dessa
participação popular, tá bom? E aí também ele vem dizer que o segundo modo seria o controle do poder por meio do chamado conselhos operários. Ou seja, o que é isso? Né? É possibilitar também que o próprio trabalhador seja o protagonista real, tá certo? Da democracia formal, né? Que aí os operários, aqueles que fazem parte realmente de uma certa parte do contexto social e político, né? Eles vão também agir, né? De forma real, de forma ativa nessa democracia, tá certo? Ele vai deixar de ser abstrato, de ser aquele cidadão que é cidadão só porque tem direitos e deveres, mas que não age, tá bom? E aí, o Robert Dahl, né? Ele já fez diferente, ele já procurou estabelecer uma definição abstrata e teórica acerca da democracia. Para ele isso não é uma preocupação, é definir. Né? Mas por meio das suas observações, das suas experiências de sistemas políticos, ele diz que para que a democracia exista, tem que ter o quê? Alguns requisitos mínimos, alguns princípios, né? Segundo ele, tem que ter o quê? Funcionários eleitos, as eleições têm que ser livres, né? Justas e frequentes, que não haja fraudes, tá certo? Tem que haver a liberdade de expressão, isso faz parte da democracia, tá certo? Fontes de informação diversificada. No momento que você não permite isso, você o quê? Você quebra com a democracia, tá certo? Autonomia para as associações e também uma cidadania inclusiva, tá certo? Onde todos possam agir realmente de fato como cidadãos. Já o Joseph Schumpeter, tá certo? Ele criticou essas teorias clássicas de democracia, tá certo? Especialmente aquelas estabelecidas entre democracia e soberania popular. Ele é um crítico grande, tá certo? Da Rosa de Luxemburgo e do Antônio Gramsci. Para ele, a definição clássica de democracia pressupõe duas ficções incapazes de resistir à análise realista. A primeira seria que não tem a existência que de existir, não tem a possibilidade de existir um bem comum para todas as pessoas, nem uma universalidade e racionalidade entre os indivíduos. E se a gente for parar para pensar, né, que nossa sociedade é uma sociedade diversificada, ele, pelo um certo ponto, ele tem razão. E para finalizarmos, tá certo, a aula de hoje, a gente vai falar do M.B. McPherson, tá certo? Ele vem dizer aqui o seguinte: o que sustenta a liberdade e o desenvolvimento individual, tá certo? É a participação direta e contínua dos cidadãos na regulação da sociedade e do Estado. Ou seja, para ele não existe liberdade, não existe democracia, não existe cidadania, não existe direitos humanos, não existe nada disso se realmente as pessoas, né, de forma individual, participarem da política, né? E aí essa participação direta, lembrando, gente, que política não é participar somente de eleição, de ser candidato, esse tipo de coisa, não. Tudo é política, né? É um problema de saúde, um problema de moradia, um problema de saneamento básico, tudo isso envolve política, tá certo? Então, para ele, a participação direta, ativa e contínua dos cidadãos é o que regularizaria essa sociedade do Estado, essa sociedade realmente democrática, tá certo? E aí a gente teria que o quê? Que favorecer as liberdades individuais para que os sujeitos realmente agissem de acordo com a democracia atual, tá bem? Então hoje a gente fica por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bem? Qualquer dúvida deixa aí embaixo que a gente responde em breve. Um abração.